De repente não pode mais ir para a escola, para a faculdade, não pode mais abraçar os professores, os amigos de classe. A pandemia fez tudo mudar e o jeito de estudar também foi afetado. Mesmo a garotada que adora tecnologia tem ficado impaciente na frente dos dispositivos eletrônicos assistindo às aulas. Para dar uma força para esse pessoal, nós convidamos a responsável pelos serviços acadêmicos do ensino à distância da Unicesumar, Márcia de Souza. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Elaine. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, vocês são especialistas nessa área, né? Em organizar a cabecinha do estudante para acompanhar os estudos digitalmente, né? E isso, a gente desenvolveu, inclusive, projetos para isso, já pensando nessa dificuldade que as pessoas, às vezes, encontram em realizar a organização do seu movimento do estudar, né? E é bem interessante, eu vou utilizar aqui uma frase que a gente utiliza, às vezes, até com a família, né? Que é assim, para quem que você está estudando? Não é para quê, tá? É para quem. Ah, legal. Acho que o primeiro segredo é esse. É um segredo que a gente faz de autoconfirmação da escolha feita, da dedicação que você resolve desenvolver para você. Eu sei que quando a gente está falando para criança e adolescente é um pouco mais difícil isso. Afinal de contas, tem ali um papel do pai, da mãe, da família, enfim, de acompanhar e fazer uma orientação, né, para esse processo. Mas quando a gente está falando com adultos, aí a conversa é um pouco diferente. Então, a primeira pergunta é para quem você está estudando? Porque se é para um propósito de vida, se é para um projeto de vida, e lá a gente tem um material chamado, uma disciplina chamada Projeto de Vida, né? Que orienta, que faz com que a pessoa desenvolva o seu projeto de vida e o estudo entra nessa programação de projeto de vida, já deixa um pouquinho mais direcionado a atenção das pessoas. Então, depois, quando você respondeu para você mesmo, para quem você está estudando, aí fica mais fácil você olhar para o seu dia, compreender que nesse momento é um momento muito especial também para quem está realizando seus estudos pela educação à distância, né? Mas que ajuda a aliviar um pouco a tensão e entender que existe vida depois desse momento. Então, por isso, nesse período em que a gente está se resguardando um pouco mais, é bastante importante olhar para o seu dia, entender qual é o momento do dia que você rende mais estudando, né? Eu sei que as escolas estão aí num esforço gigante, um esforço bonito, e que a gente tem ficado bastante feliz em ver essa transformação para o professor também, porque não só o aluno está aprendendo. A gente aprende muito também, né? Exato, um aprendizado coletivo, mas entendemos que o professor tem ali uma dinâmica, muitas vezes, de pedir para que esse aluno vá para as aulas ao vivo, enquanto o professor está fazendo ali os seus conteúdos, mas se esse não for o seu melhor momento, então você não deve ir. É autossabotagem, né? Quando a gente escolhe para a nossa vida, para os nossos momentos, inclusive de estudo, aquilo que não é o melhor. Então, é para aprender, então vamos com gosto para esse momento. Fazer bem feito. Fazer bem feito, escolher um momento em que melhor rende mesmo, prestar atenção naquele conteúdo, dar sentido, ter significado para aquela aprendizagem, né? E aí tudo isso se transforma mais prazeroso e a gente entende que rende e que nos prende um pouco mais. Esse momento ele não está desassociado ou dissociado, né? Do nosso momento de vida. Esse momento ele não é o resumo completo da nossa história. Ele é só um período, vai passar, a gente vai se refazer. Então, o que a gente também consegue olhar para esse momento e tirar daí aprendizado, né? Será que, de fato, a gente não vai aprender a estudar melhor? Exatamente, até porque nesse sentido do estudo, né, seja via remota para os estudantes presenciais ou até pelo próprio EAD, exige muito a proatividade da pessoa, do aluno, né? Pede disciplina, né? E não é uma disciplina obrigatória, não é o professor na sala de aula pedindo silêncio, pedindo concentração, pedindo participação. Não é. É autodisciplina, né? Que você se conheça, você gaste também um tempo entendendo quem é você frente aos seus estudos, dialogue com você mesmo no sentido de, agora eu não vou me auto-sabotar. Estou aqui no computador fingindo que estou assistindo uma aula, mas estou vendo uma TV ao mesmo tempo. Vou colocar aqui no mudo só um pouquinho, porque eu quero prestar atenção naquela notícia. Isso não funciona, isso é autossabotagem, né? Exatamente. Então, que você tenha o sabor mesmo, né, por aquele momento do aprender, dê significado também nesse momento e ganhe em qualidade. Tem aquelas coisas clássicas, né? Escolha na sua casa um lugar que tenha iluminação boa, se posicione com uma postura de quem quer aprender de fato. O jeito que você senta na cadeira diz muito.
Mas diz muito também para a sua personalidade. Talvez a minha personalidade me garanta uma boa aprendizagem sentada com a minha perna aqui, né, por debaixo, mas não, de repente eu preciso mesmo, de fato, me sentar. Até para se manter mais atento. Exato. Né? Então, se conheça. Acho que é um processo de autoconhecimento que vai garantir para você, ó, um processo lindo de vida. E estudar é vida, né? Agora, quando se fala em adolescentes, pessoal que está ali também saindo do fundamental, indo para o ensino médio, o pessoal fala muito que rotina é importante. Os pais podem ajudar nesse processo? Com certeza. O pai e a mãe, a família, o avô, enfim, quem está com você, adolescente, tem um papel fundamental de perceber também na criança e no adolescente qual é esse tempo que eles rendem mais. Às vezes a gente leva um tempo e percebe que tem um desgaste muito grande da família nesse momento, mas que é um desgaste que ele pode ser um pouquinho mais bem elaborado. Vamos lá. Então, se você sabe que o seu filho tem uma resistência, o adolescente, né, tem uma resistência em acordar às 8 horas da manhã para poder se sentar em frente, né, do computador para assistir uma aula, será que não garante? Não garante para essa família olhar um pouquinho a rotina do dia anterior, estabelecer horários de descanso, se você de fato quer que ele acorde às 8 horas, garantir que ele não passe o tempo todo lendo. Se eu tenho uma rotina... E aí, assim, não estou falando nada contra a leitura, não. Já volto para poder corrigir isso aqui, tá? Mas é no sentido de que se eu consigo perceber nesse adolescente, nessa criança, quais são os horários de maior produtividade, ou então que a gente tem um menor atrito no sentido de, filho, senta aqui, agora é hora, que a gente também garanta isso a ele, porque está sendo exigente. Nossa, eu fico aqui, olha... muitas vezes me paro durante o dia pensando, a minha rotina de trabalho é uma rotina que não me exigiu tanto parar, né? Mas os meus filhos têm uma rotina que é uma rotina absolutamente dentro de casa, protegidos nesse movimento que a gente tem de proteção mesmo diante da pandemia, que é o que a sociedade tem nos pedido, né? Mas o quanto isso é desgastante também para eles, né? E então perceber o outro, um movimento de empatia da família, de organizar os horários de estudo, permitindo que a criança continue sendo criança, que o adolescente também tenha esses horários, e dialogando muito como tratados, né? Acho que a organização do tempo é um grande tratado que a gente faz com a criança e o adolescente nesse tempo, vai render ótimas experiências. Não precisa ser sargentona, então. Não precisa, não tem necessidade de que você exija que ele leia mais do que ele já teria uma rotina de leitura se estivesse na escola, que ele garanta 3 horas a mais de estudo, se ele na escola teria uma outra rotina um pouco direcionada pelo professor, mas que garantisse a ele a prática de um esporte, que garantia a ele parar mesmo para jogar, né, no computador. Então, que a gente não limite isso, não tire esses momentos, né, de lazer, ainda que reinventados, mas que a gente consiga garantir. Lembrar que criança, principalmente, precisa também ter o tempo da brincadeira, né? Criança é criança, né, gente? Então, aprender também, brincar também é um processo de aprender, né? Então, talvez a gente tenha reaprendido a olhar para o movimento das crianças na escola de uma outra forma. Está todo mundo saindo ganhando. Eu olho para esse movimento enlutada pelas perdas que nós estamos tendo, mas, ao mesmo tempo, olhando o quanto de aprendizado cada uma das famílias está tendo a oportunidade de ter nessa aproximação com a criança e com o adolescente, nessa corresponsabilidade. Sabe que tem um fator social que a escola tem de ampliar os convívios, de fazer com que a criança tenha relacionamentos que são fundamentais para essa formação da personalidade, desenvolvimento do nosso convívio social. Esse movimento está voltado para dentro de casa. Então, o quanto de qualidade no convívio social, nas conversas de qualidade, na discussão sobre esse nosso cenário, também não está sendo realizado nesse momento. Isso vai nos garantir, com certeza, pessoas mais conscientes, famílias mais unidas, pessoas que vão estar mais engajadas na comunidade com responsabilidades, que são responsabilidades coletivas, o uso da máscara, o uso do gel, a percepção sobre a saúde do outro. Isso, com certeza, é um processo de ganho coletivo que a gente tem que valorizar também. Então, assim, para a gente deixar como dica aí para as famílias, a primeira coisa é prestar atenção, então,
em como está esse dia e aí sim partir para a organização. Exato, vamos nos conhecer. Então, qual é o momento em que, de fato, a gente pode, de fato, pedir um pouco mais de dedicação? Isso não significa tirar a obrigação da criança, tá? Então, na realidade, eu tiro a palavra obrigação e coloco o direito. Aprender é um direito da criança e do adolescente. Então, que a gente consiga garantir essa qualidade, também deixando claro para ele que... E nesse diálogo, nesse fortalecimento do laço, que ele tem ali um papel que é um papel importante, social, do aprender e do se manter ativo para também fazer as suas melhores contribuições, né, para o grupo social. Isso a gente pode falar para criança de 5, 6 anos, dentro da linguagem deles, que eles são capazes de entender, né? E a valorização desse tempo que o professor tem dedicado para preparar essa aula diferente também, né? O pai e a mãe têm esse papel forte de direcionar isso para a criança e adolescente, para poder valorizar esse tempo do aprendizado. Legal, muito obrigada, viu, pela participação.